No último dia 10, faleceu a influenciadora digital Isabel Veloso. Aos 19 anos, ela deixou um bebê, se eu não me engano, ia fazer 1 ano agora. E ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar a sua luta diária contra o maldito câncer que leva milhões e milhões de pessoas todos os anos. Dentro de toda essa história, nós podemos tirar uma reflexão, tirar uma lição disso tudo. Porque o que as pessoas não têm hoje é paciência. E ela ficou mais conhecida ainda, particularmente, eu não conheço ela, mas eu quis falar um pouco aqui do assunto, porque cabe na lição que eu tinha para falar aqui para vocês. E o pessoal estava atacando hate nela, porque diziam que ela mostrava tigrinho nas suas redes sociais. Ela estava vendendo tigrinho para o povo. E eu sou muito contra isso. Eu luto até o final contra isso. Porque esses jogos de azar levam milhões de pessoas também ao redor do mundo. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou você conheceu alguém que ficou viciado nesse maldito tigrinho. E infelizmente hoje, dentro do nosso país, as casas de cassinos estão praticamente legalizadas, até patrocinando vários clubes, aí inclusive o meu Corinthians, entendeu? Só que na época ela tinha 16 para 17 anos, quando ela foi no Vilela e ela estourou, né? Ela teve o boom dela mesmo, assim, nossa, explodiu pro Brasil depois que saiu no Vilela, né? No Inteligência Limitada. Como eu já falei, eu não conhecia muito bem, não acompanhava ela, tá? Só que ela era jovem na época. E nesse mundo de hoje, falando de globalização, Sodoma e Gomorra voltando aí, né, para os tempos de hoje, né? As maldades, a falta de compromisso que as pessoas têm uns com os outros e umas com as outras. Então, o que nós podemos falar sobre ela é que ela errou. Realmente ela fez isso, talvez pelo dinheiro. Eu não posso julgar, você também não pode julgar. Uma pessoa, a gente julga o ato de vender o tigrinho, o ato de uma traição, o ato de uma falta de respeito, O ato ruim nós condenamos. Só que eu vou fazer uma pergunta para você. Você já errou nessa vida? Você já traiu? Você já falou que mesmo que por um pensamento que você faria qualquer coisa por dinheiro? Aqui, ó. Porque é muito difícil nós julgarmos um jovem. Porque o mundo globalizado hoje está entregando outras coisas, muitas milhões de possibilidades para esses nossos jovens de hoje. Eu que sou mais velho, bem mais velho, vivia a minha adolescência aí nos anos 90, eu sempre falo aqui porque foi uma graça, foi uma gratidão, é uma gratidão que eu tenho de ter nascido no final dos anos 80. E o que acontece, o que acontecia antes, era muito diferente. Nós não tínhamos o mundo nas palmas de nossas mãos. Hoje a gente tem. Eu não posso julgá-la, porque eu tenho uma filha e eu não sei como que vai ser. A gente pensa, a gente imagina, nossa, como será o futuro? Por que está acontecendo isso? Por que a nossa juventude de hoje está perdida? Na verdade, né? Na verdade, você já pensou isso? Só que é o seguinte, você precisa imaginar, você que é mais velho assim como eu também, na nossa época, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo a todo momento. A gente não tinha aqui nada para pesquisar. Guerra lá nos Estados Unidos, guerra na Rússia, eu não sei o que, a cantora lá, Katy Perry, traiu o marido, né? É só uma suposição, tá?
não tínhamos isso. As grandes mídias controlavam tudo isso, toda essa informação. E essas informações que eles nos passavam não era nem 10% do que realmente acontecia. E hoje em dia, está muito mais legalizado as coisas, bebida. Cara, na minha época, a gente tinha que pedir para um adulto entrar num lugar e comprar uma cerveja, alguma coisa na época. A gente tinha que conhecer alguém mais velho, porque realmente eles pediam um documento ali. Lógico, se você tivesse cara de velhão na época, não pediriam, né? Mas hoje em dia tem adega em todas as esquinas, cara. Todas as esquinas você encontra uma adega. E aí as adolescentes e os adolescentes hoje, tudo descendo com copão de 5, de 10 na mão, copão de gin, um energético. Os pensamentos são outros. E hoje, com a globalização, muitos dos pais, aqui filho, ó, tô aqui, ó, vai assistir seu celularzinho. E a gente não sabe o que se passa por detrás de tudo do que tem aqui. Por mais que você controle, por mais que você fale, vou colocar o YouTube aqui para criança. Mas tem muitos vídeos de crianças que na época não passariam não, cara. Na época ali não seria para menor de 12 anos. E todo mundo já aceitou isso. Todo mundo já aceitou. Então todo mundo vende tigrinho. E eu sou contra o ato de vender tigrinho. Se fosse proibido, teria que se pagar uma multa milionária. E vai ficar preso. Vai ficar preso. Não sei quanto tempo, mas vai ficar preso. Na minha visão, é isso que merecia. As pessoas que vendem tigrinho, por mais que eles ofereçam 10, 20, 30, 50 milhões, claro que para ela deve ser bem menos, né? Mas esse bem menos para ela, talvez era muito. Isso brilha os olhos das pessoas, mexe com o consciente, com o subconsciente. A pessoa pode mudar de vida, pode mudar a vida da família. E ela era jovem. Agora tem muitos adultos que vendem, sabendo de todos os riscos. Será que ela sabia dos riscos das pessoas que jogam tigrinho? Será que ela sabia? Aí eu não sei. Aí é ela com Deus, meu amigo e minha amiga. É ela com Deus. Você não tem que se meter nisso, assim como eu também não tenho que me meter em nada e nem ninguém. Só que eu preciso falar e eu preciso ir contra os atos de vender o tigrinho. Então assim, a reflexão que podemos tirar de tudo isso: não julgueis para não ser julgado. É exatamente isso. Não condene uma pessoa, condene o ato. E aí as pessoas perdem a cabeça. É óbvio que tem coisas que são imperdoáveis, né? Eu tenho uma filha, você deve ter uma filha, um neto, uma sobrinha, um sobrinho, né? Um neto aí, que se alguém fizesse alguma coisa contra, você utilizaria das suas próprias mãos para se vingar. Eu não te julgaria. Mas isso é difícil, porque era uma jovem. E quantas jovens não se perderam nesse mundo, ou não se perderão nesse mundo? Vamos ficar julgando. Eu acho, se eu fosse político, se eu tivesse conhecimentos necessários para adentrar nessa política, se eu tivesse o conhecimento que eu acho que eu não tenho, eu acho que eu não, assim como disse o Enéas, eu não sossegaria enquanto uns respeitassem os outros. Parece utopia, né? Parece utopia. E realmente é. Realmente é uma utopia, porque nós não podemos mudar a mente humana. Porque tem gente que nasce para fazer maldade. Tem gente que nasce para ajudar. Tem gente que nasce para sofrer, para ser pobre. Tem gente que nasce como herdeiro, já vai viver a vida toda pela frente, tranquilamente.
ou não. Mas eu acho muito triste nós vivermos ainda em uma geração onde as pessoas esqueceram como amar, esqueceram como respeitar o próximo. Eu não estou sendo utópico aqui, mas na minha época a gente não conseguia enxergar tudo isso. Já estava nascendo ali, já era uma plantinha. As novelas, os filmes, era uma plantinha. Hoje a árvore já está aí dando vários frutos. Fruto proibido. Bem, eu só quero dizer os meus sentimentos, né? Não só para a família da Isabela Veloso, mas para tantas e tantas pessoas, tantos Joãos e Marias aí pelo nosso Brasil, né? Tantas Ritas, tantos Manuels, tantos Eduardos, tantas Ivonetes, a Ivone, tantas Janaínas, Julianas, Vivianes, tantos Michaels aí, tantas Simones, tantas Heloísas, tantas Helens, tantos Leandros e Leonardos, tantas Rosas. E nós não aprendemos, né? A cada dia que passa, a vida vai ficando mais triste. O mundo vai se mudando de uma forma que nós não conhecemos, que nós não conseguimos ou reconhecer mais. As pessoas que são mais velhas aí. É triste, só que é isso. Um dia todos vamos partir daqui. Se você pensar que daqui a 100 anos aqui, todos nós, ou muito a maioria, quer dizer, a maioria de nós não estaremos mais vivos. A não ser que você passe dos 100 aí, né? Que Deus abençoe, que você consiga passar, né? Tá bom? Se esse vídeo serviu de algum propósito para você, e você compartilha desses pensamentos, dessas visões que eu te passei aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Sentem-se e lembre-se que reflexão é a chave e a vida é uma só. Aproveite o máximo que você puder. Respeite mais, ame mais, converse mais, perdoe mais. Começa por você. Aí você fala assim, tal pessoa é ruim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se uma pessoa é ruim com você, e você é boa consequentemente com ela, e você repete essas bondades, uma hora, essa pessoa vai estar deitada na cama, ou sentada no sofá em algum lugar, ou deitada num leito hospitalar, pensando assim, nossa cara, essa pessoa é tão boa comigo e olha tudo que eu fiz para ela. E aí talvez no final da vida, ou até mesmo em vida, né? Porque às vezes as pessoas se arrependem antes de partir, muito antes. A pessoa deitada lá, manda te chamar, fala, poxa, você me desculpa. Toda a ruindade que eu fiz com você, todo o mau caratismo que eu tive diante da tua presença, me perdoa de coração. Eu quero partir daqui com o seu perdão. E aí sabe o que você faz? Perdoa. Tem um vídeo de um senhor, né? Um vídeo de um senhor que ficou muito famoso, esse vídeo, que tinha um cara que, algumas mulheres, né? E aí estavam no julgamento, tinha um monte de gente falando assim, ó, eu quero que você apodreça na cadeia, eu quero que você morra, eu quero que alguém... Aí chegou um senhorzinho e falou assim, cara, vou te falar, até arrepia, mano. Senhor Ridley, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas.
Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. O cara chora, o assassino vai em lágrimas. E o verdadeiro evangelho é esse. Não importa o que te fizerem, você precisa perdoar. Para você estar 100% com Deus e consigo mesmo. Então é isso. Eu sei que é difícil, às vezes a pessoa pode levar um filho seu, um neto seu, alguém da sua família. E a prova mais perfeita de Deus é isso, você perdoar. Aí você vai falar, você perdoaria? Não sei. Sinceramente eu não sei. Porque nós temos, às vezes a gente tem uma reação e algo toma conta da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo. A gente faz coisas que nós não queremos fazer. Eu sei que eu sou pecador, você é pecador, porque se eu fosse perfeito, para que eu precisaria de Deus? Não é verdade? Então é isso. Sinta-se sempre pequeno. Você é pequeno. Dessa porcaria de vida você não leva nada. Tá bom? Então, tamo junto, vambora.